Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha. Eu sou o professor Valdemir e a aula de hoje é sobre os loucos anos 20 e a crise de 1929. Então na aula de hoje nós vamos ver o que aconteceu durante a década de 1920, certo? Que representou em muita mudança e que impactou o século XX, e também o que foi que gerou a maior crise do século XX, né, que se abateu sobre a economia, né, da Terra, as economias do mundo, e que impactou bastante, certo? Nós vamos ver como foi que isso tudo aconteceu. Vem comigo. Os loucos anos. Os loucos anos vem de uma expressão em inglês que é Roaring Twenties, que são loucos anos 20. A tradução em português é uma tradução livre. Trata-se de uma década de efervescência cultural, né, principalmente nas cidades de Nova York, Chicago, lá nos Estados Unidos, Paris, na França, Berlim, na Alemanha e Londres, na Inglaterra. Foi uma época de sustentada prosperidade econômica. E aqui você tem uma das marcas dos anos 1920, né, que é o jazz, as danças mais frenéticas, certo? O jazz, ele nasce como uma expressão musical hegemonicamente dos negros, certo? Lá dos Estados Unidos. Bom, e o que foi que levou a essa prosperidade toda? Ora, o mundo tinha acabado uma Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e havia ali, né, um horizonte muito esperançoso, muito otimista com relação à economia, ao crescimento, ao progresso e tudo mais. Isso vai se refletir nos anos de 1920, né? Houve manifestações como o jazz, né? O jazz que a dança, o ritmo surgido lá nos Estados Unidos. As flappers, que eram mulheres mais ousadas, não confundir flappers com prostitutas, tá certo? Mulheres de como é que se diz, entre aspas, vida fácil. As flappers eram um tipo de vamos dizer assim, feministas da época, que eram mulheres, como eu disse, mais independentes. Elas dançavam sozinhas, né, ou escolhiam com quem ia dançar, coisa que não era comum na época. Bebiam em público, cerveja, por exemplo, filmavam também em público, ok? E também vai ter aí nessa época a expressão arquitetônica chamada Art Deco. Então, vamos ver aqui em imagens, você tem um trompetista de banda de jazz, né? Nessa época também as mulheres vão conseguir o direito ao sufrágio, que é o direito de votar, né? Aqui você tem uma fotografia de uma flapper, ok? Uma mulher mais independente, vamos denominar assim. E aqui você tem um prédio que é característico dessa época arquitetônica, chamada Art Deco, né? Linhas mais simples, traços mais modernos, linhas mais retas. Nessa época também nós vamos ter a massificação do uso de automóveis. Os automóveis, pela sua produção em massa, sua produção ter aumentado bastante, o preço vai acabar caindo, vamos dizer assim, e se popularizando, né, apesar de ser caro ainda. Também vamos ter a massificação dos telefones, os filmes, né, no cinema. O cinema, lembrando, ele foi criado, ele foi inventado no fim do século XIX, nos anos 1895, pelos irmãos Lumière, né, lá na França. E também nós vamos ter a energia elétrica, né, trazendo aí progresso, vai haver o crescimento industrial. Então o estilo de vida e cultura, né, o estilo de vida e cultural vai mudar bastante. Você tem o automóvel, telefone, cinema e aqui o magro, do gordo e o magro, que eram
personagens de cinema da época, personagens de comédia. Os meios de comunicação vão massificados, eles vão criar celebridades, geralmente heróis do esporte e estrelas do cinema. Nessa época também nós vamos ter a possibilidade da mulher votar. Aqui você tem, né, astros do esporte, tudo indica futebol, certo? Você tem Charles Chaplin, né, fotografado como se estivesse filmando, né, caracterizado do seu personagem mais famoso, né, Carlitos. Nós temos aqui uma tenista e as mulheres votando. Só que a Terça-feira Negra, que aconteceria em 1929, encerraria esta década de profundas transformações socioeconômicas da pior forma possível. Mas nós vamos falar disso mais à frente. Movimentos sociais e culturais, né, que vão ser nessa época chamados, né, tudo que aconteceu nele, chamado dessa época de Roaring Twenties, eles se deram principalmente nas cidades americanas de Chicago, Nova Orleans, Los Angeles, Nova York, Filadélfia, a francesa Paris e a inglesa Londres. A segunda metade do período, né, são chamados pelos historiadores de anos 20 dourados, né, os Golden Twenties. Havia um sentimento geral de descontinuidade associado com a modernidade e com a ruptura com as antigas tradições. Então, tinha essa ideia na mente das pessoas daquela época que eles estavam vivendo o futuro, que não havia continuidade com algo que tinha acontecido, né, que tinha vindo antes, que eles representavam a nova era, e essa nova era estava sobretudo representada no estilo de vida, de música, né, das pessoas, as danças. A tecnologia moderna, né, possibilitou muitas coisas. E aí você vai ter os automóveis, as imagens em movimento lá do cinema, né, a TV só seria inventada anos depois, né, uma década depois, o rádio, e isso tudo possibilitou uma comunicação em massa. Você tem aqui, ó, cinema, rádio, né, e o automóvel. A arquitetura, ela vai ser marcada pela Art Deco, como já foi dito, que tinha como principal característica a praticidade das linhas retas. E você tem aqui, ó, duas fotografias que mostram prédios típicos daquela época. Olha, se você já parou para prestar atenção no prédio de correio da sua cidade? Dá uma olhada. Por exemplo, em Guarabira, no centro, você tem um prédio parecido com esse. Então, o que marca um prédio da Art Deco, né? São linhas retas. Alguns têm cantos arredondados, certo? As quinas são arredondadas. E as linhas retas predominam. Tem uma rua lá em Campina Grande chamada Maciel Pinheiro, que ela é a segunda rua onde tem mais prédios da Art Deco preservados no mundo. Então está aqui na Paraíba a segunda rua do mundo onde tem mais prédios nesse estilo preservados. Ritmos como jazz e danças marcaram a época em oposição à Primeira Guerra Mundial. Então, quando você tinha ali a época da Primeira Guerra Mundial, marcada pela tensão, pelo medo, a incerteza do futuro, nos anos 20, os ritmos frenéticos, né, tomaram conta, as danças, né, e o jazz, ele ali inaugurava sua era, a era do jazz. Aqui você tem uma jazz band, né, uma banda de jazz, e as danças eram bem animadinhas, bem agitadas da época. Bom, falamos dos loucos anos 20, né? Os Roaring Twenties. Agora nós vamos falar sobre a crise que se abateu sobre o mundo no ano de 1929. A Primeira Guerra Mundial foi benéfica à indústria norte-americana. Por
porque os americanos estavam exportando com força, né, alimentos, e durante a Primeira Guerra eles exportavam, além de alimentos, armas, né? Mas depois da Primeira Guerra Mundial continuavam exportando bastante, principalmente alimentos, e também tinham emprestado dinheiro para a reconstrução das nações europeias. Então, tinham lucrado bastante. Enquanto estavam reconstruindo suas cidades e indústrias, os países europeus continuaram importando dos Estados Unidos. No fim dos anos 1920, isso vai mudar. Quais foram as causas da crise? A crise ela começou quando as exportações, né, americanas para a Europa diminuíram. Então, se houve uma diminuição das exportações dos produtos norte-americanos para a Europa, nós vamos ter um aumento dos estoques. Caindo as vendas, certo? Os estoques aumentando, você vai ter uma queda nos preços. E isso vai levar à quebra de empresas, que, por consequência, né, vai desvalorizar suas ações. As ações são participações percentuais de empresas que são comercializadas. Então, elas são comercializadas num lugar chamado Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, você vai ter ofertas de ações de empresas. Por exemplo, ações da Petrobras, ações da Vivo. Então, qualquer pessoa pode se habilitar a comprar, né, uma ação, vamos lá, 150, uma pequena participação, né? Quanto mais você quiser participação, você vai ter que comprar, ter mais dinheiro. E aí aquilo, você assume também o risco de, não é só ter lucro não. Se tiver lucro, você terá lucro, terá ganho, mas se tiver perda, se tiver prejuízo, você também vai embarcar, né, junto. Então, quando as empresas começaram a quebrar, se desvalorizou. Ninguém queria mais aquelas. Ninguém estava mais procurando aquelas ações, participar daquelas empresas. E os efeitos da crise será isso aí, ó, a desvalorização das empresas, que levou a uma correria da venda de ações. Então, numa bolsa de valores, você tem o tempo todo dia, né? Na semana de segunda a sexta, você tem compra e venda de ações, compra e venda de ações, compra e venda de ações. Na medida em que todo mundo quer vender e ninguém quer comprar, o que vai acontecer? A quebra daquela bolsa. Foi o que aconteceu com a Bolsa de Nova York em 1929, certo? Ninguém queria comprar ações, todo mundo só queria vender, porque todo mundo queria se livrar daquelas ações das empresas que estavam falindo, certo? E as falências, elas resultaram em desemprego, certo? Aqui você vai ter uma sequência da crise, para você gravar bem. Primeiro, as nações europeias deixaram de comprar tantos produtos, ou seja, de importar produtos americanos. Então, os Estados Unidos tiveram queda nas exportações, certo? Já que as nações europeias tinham recuperado-se e estavam produzindo lá mesmo. Isso resultou no aumento de estoques, o que levou à queda nos preços, que teve como consequência a desvalorização das ações das empresas. Todo mundo quis vender ao mesmo tempo essas ações. Isso levou à quebra da Bolsa de Nova York, o que gerou falência de empresa e que resultou finalmente em desemprego galopante e fome. Para vocês terem uma ideia, você deve prestar sempre atenção aos filmes, principalmente os filmes que têm como plano de fundo algum fato histórico. É o caso do Titanic. No Titanic você tem o noivo de Rose, né? Não Jack, é Carl. Carl, ele era filho de um bilionário, de um milionário, multimilionário, do ramo de minério, né? Produção de aço, eu acho. E Rose, lá no fim do filme, Rose diz que a última vez que o viu foi aquela vez lá no porto, né? Quando ele estava procurando-a entre os sobreviventes, mas ela se esconde para ele não vê-la, né? Não encontrá-la. E ela diz que o que soube depois é que com a crise a quebra da Bolsa de 29, veja, o filme pega
como plano de fundo não só o naufrágio do Titanic, ele também aborda a crise de 29, né? Interessante, tá um detalhezinho lá no fim do filme, mas vale a pena você prestar atenção da próxima vez que vir o filme. E aí ela diz que com a crise de 1929, ele, né, com a falência da empresa, ele deu um tiro na própria boca e aí se suicidou. Bom, lembrando que nem Rose, nem Jack, nem Carl, né, nem a mãe de Rose, nem o amigo de Jack, Fabrizio, eles eram reais, certo? Eles foram personagens fictícios, criados para dar dramaticidade, aumentar a dramaticidade do filme Titanic. Bom, vamos adiante. Aí, lembrando mais um esqueminha, certo? Da quebra da bolsa. O crack, né? Quebra na bolsa de Nova York, ela se deu com a venda maciça de ações. Os bancos fecharam, faliram, investidores foram arruinados e houve falta de crédito. Antes, é bom lembrar que antes, né, da quebra da bolsa, havia, como eu disse para vocês, aquele cenário que inspirava, de esperança, certo? De prosperidade. Então, gasto aí sem limites, né? De tudo, de todos os governos e tudo mais. E lembrando também que os bancos, eles foram incentivados como é que eu diria? A distribuir o crédito, a emprestar muito nessa época. Então, quando veio a quebra da Bolsa de Nova York, uma das instituições mais atingidas foram os bancos, porque eles tinham efetuado muitos empréstimos na época anterior. A indústria teve queda na produção, o comércio teve forte queda nas vendas e isso resultou em desemprego em massa. Lembrando que antes da quebra de 1929, né, houve uma crise grave, né, entre o fim da década de 10, né, de 1910, e início da década de 1920, houve uma crise muito grave nos Estados Unidos, mas o mercado se regulou rapidinho e isso não veio a ter graves consequências, diferente daqui. É aí que vai acontecer o que a história chama de Grande Depressão, né, grande queda, né, grande aprofundamento. Foi a maior crise econômica dos Estados Unidos, que vai se refletir em países parceiros comerciais como o Brasil, que nós vamos ver mais à frente. Vamos ver algumas imagens da Grande Depressão. Aqui você tem dois homens procurando trabalho e, inclusive, nas faixas, né, de propaganda, né, dos seus coletes está escrito "Wanted a decent job", quer dizer, procuro um trabalho decente. Certamente havia trabalhos que pagavam uma miséria, né? E, enfim, bem complicado. Você tem pessoas, né, crianças, sobretudo, recebendo uma sopa e o pão, um pedaço de pão, né, sendo distribuído de forma caridosa. E aqui você tem uma família, né, de americanos muito pobre dessa época. Uma pena. É uma imagem de cortar o coração. Bom, tem outro filme que pega a crise de 1929, né, a Grande Depressão mais especificamente, e coloca como um detalhe dele, que é o filme King Kong, que foi feito nessa versão, o Peter Jackson, o mesmo de O Senhor dos Anéis, em 2006, 2005, 2006. E no filme, no início, né, você tem ali cenas que mostram pessoas procurando, catando comida no lixo, né, para comer, e você tem os atores se apresentando para pouquíssimas pessoas e padecendo de fome e tudo mais. Então é outro filme fictício, né, nesse caso aí, mas que pega como plano de fundo um contexto histórico que é justamente da época em que o filme King Kong estreou no cinema, né, na década de 30. Os efeitos da crise no Brasil. Os Estados Unidos eram os maiores importadores do café brasileiro. Houve uma diminuição nas exportações do café brasileiro para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu?
o produto que ia para os Estados Unidos, o café, encalhou aqui. Além disso, né, nós temos somado uma superprodução de café. Naquele ano teve uma superprodução de café. Nada poderia ser pior, né? Quando você acha que o cenário não poderia piorar, piorou. Teve uma superprodução de café naquela época. Isso resultou na queda de preço, né? Então, parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos com a Europa, que os Estados Unidos exportavam bastante para a Europa, né? O Brasil exportava café demais para os Estados Unidos, principalmente para os Estados Unidos. E quando eles pararam, por conta da crise de importar o nosso café, o café encalhou, né, o produto, e houve uma superprodução. Isso levou à queda de preço. Qual foi a medida do governo brasileiro? Comprar o café para queimá-lo. Lembrando que o café não tem um valor nutritivo tão grande. Então, para ajudar os cafeicultores, né, principalmente os grandes fazendeiros, né, por conta do seu grande prejuízo, o governo então comprou boa parte desse estoque encalhado e queimou, né? Mas isso teve um efeito positivo, essa crise. Por quê? Porque os cafeicultores passaram a investir no setor industrial, né? Eles saíram do comodismo de investir só no setor do café e foram investir na indústria. E diante de uma crise, vamos buscar solução? Então o governo americano, na época, do Partido Democrata, vai tentar uma solução, né? Que esse plano vai ser chamado de New Deal. New Deal. New Deal quer dizer novo acordo, tá? Então, como eles foram tentar implementar uma política econômica até então não tentada na economia liberal americana, certo? Que é uma tentativa, uma teoria social, como é que eu diria? Do welfare, né? Que é uma medida que mescla socialismo com liberalismo, que vai ser pensada ali por John Maynard Keynes, né? O keynesianismo ele vai tentar ser implementado nessa época. E em que consistia isso? Em 1933, o governo passou a controlar os preços, também a produção das indústrias e das fazendas para atacar a inflação. Como é que isso acontecia? O governo começou a tabelou preço, para não haver subida nem queda, nem subida de preço, certo? Tabelou preço. Outra coisa, ele, para ajudar nessa medida, ele controlou a produção. Ele dizia o que as fábricas, o que as fazendas poderiam produzir para ser vendido, né? Nada além do que eles não pudessem vender, nem menos nem mais. E isso atacaria a inflação. E aqui você tem Franklin Delano Roosevelt, né, o presidente da época, Roosevelt, assinando o New Deal em 1933. Aliado a essas medidas que eu falei anteriormente, o governo, né, promoveu o investimento em obras públicas, em grandes obras públicas, como estradas, aeroportos, ferrovias, entre outras, para gerar emprego e renda, né? Por quê? Promovendo essas grandes obras, eles iam precisar de contratar pessoas, certo? E contratando essas pessoas, eles iam pagar esses trabalhadores, certo? Recebendo seu salário, iriam comprar comida para sua família, né? Iam prover o sustento para sua família. Ao fazer isso, eles iam movimentar a economia, então que ia se retroalimentar, certo? Foi uma medida interessante. Mas a medida vai precisar de um reforço no ano de 1935, certo? Por quê? Porque o New Deal ele vai se valer dessa questão do governo entrar, né, na economia e tentar controlar a economia para não haver ali inflação, não haver queda de consumo, nem de sobrepreço e tudo mais. Só que os liberais dizem o seguinte, que a semelhança do que aconteceu
entre os anos de 1910 e 1920, né, no início, que houve uma grande crise nos Estados Unidos e que o próprio mercado se autorregulou ali, poderia ter acontecido. E se não fosse a intromissão do Estado, né, do governo, talvez a economia tivesse recuperado antes. Mas o fato é que em 1935 teve uma nova edição do New Deal e a economia americana só voltou à normalidade no início dos anos 1940. E o que é que acontecia durante a década de 1930, que foi subsequente à crise de 29? Em 1931, houve o início da era de ouro do rádio no Brasil e a invenção do microscópio eletrônico. A era de ouro do rádio no Brasil e o microscópio eletrônico era inventado em 1931. Em 1933, o New Deal, que nós vimos ainda há pouco, foi adotado pelo governo norte-americano. Nesse mesmo ano estreou Carmen Miranda no cinema e também o filme King Kong, certo? E Hitler chegava ao poder. Carmen Miranda, que era argentina naturalizada brasileira, né? King Kong, 1933, lançado, e Hitler chegava ao poder. Em 1935, uma nova medida do New Deal foi adotada, né, para reforçá-lo. Em 1936 estreou Tempos Modernos, de Charles Chaplin, filme bastante conhecido, né? E o primeiro automóvel da Volkswagen foi lançado, né, o Fusquinha, em pleno governo nazista. Aqui você tem uma cena famosa do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, e o Fusquinha lançado da Volkswagen alemã. Em 1937 houve o início do Estado Novo, né, por Getúlio Vargas, a ditadura varguista, o período em que ele começou a agir como ditador. Em 1938 houve a estreia do filme, o primeiro desenho, longa-metragem animado colorido, né, Branca de Neve e os Sete Anões, do Walt Disney, e o primeiro exemplar da história em quadrinhos do Super-Homem foi lançado. Branca de Neve e os Sete Anões, e a capa da primeira HQ do Superman. Em 1939 houve a invasão da Polônia pela Alemanha e assim acontecia o início da Segunda Guerra Mundial, um dos nossos próximos assuntos. Bom, galerinha, essa foi nossa aula. Se ficou alguma dúvida, volta, pausa o vídeo, vê com atenção. Estudar é preciso. Se gostaram do vídeo, sentem o dedo no like. Fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau, tchau.